está cheio de coisas da América Latina, coisas de viajante, apaixonado pela América Latina, né? Tenho aqui um Che Guevara, de chumbo, pequenininho. Qualquer lugar que eu vou, eu encontro Che Guevara, né? As pencas. No Brasil também, cada vez mais. Tem aqui, por exemplo, essa estatueta simpática, de madeira, né? Esse é o Simão Bolívar. Né? Simão Bolívar, que no Brasil pouca gente conhece, né? Mas que nos países de língua espanhola é a grande referência histórica e política, né? O libertador, né? Não por acaso o projeto mais importante de emancipação social e política na América do Sul se chama bolivarianismo, né? A partir da experiência venezuelana. Né? E essa palavra bolivarianismo, que no Brasil é apresentada muitas vezes de uma forma negativa, em outros países tem um sentido oposto, um sentido muito positivo, um sentido de libertação. Vocês podem achar esquisito esse mapa, esse quadro aqui na parede, com esse mapa da América do Sul, de cabeça para baixo, mas na verdade esse quadro é assim mesmo. Esse quadro se chama Nosso Norte é o Sul, foi pintado em 1936, pelo Torres Garcia, que é talvez o maior pintor uruguaio. Ele é uma grande celebridade, né, lá no país dele, né, já falecido há muito tempo, Torres Garcia. Então, esse quadro hoje, tantos anos depois que ele foi pintado, ele é uma referência, né, justamente da busca de um mundo multipolar, né, ele inverte justamente os polos, né, e da busca de afirmação da América do Sul como um espaço soberano, um espaço autônomo no mundo, né, independente das grandes potências, né, potências imperialistas e coloniais. De fato, esse ano de 2014 é um ano bastante intenso do ponto de vista eleitoral na América Latina, né? Essas eleições, quer dizer, evidentemente é muito difícil a gente fazer uma generalização sobre elas. Quer dizer, cada uma delas reflete basicamente variáveis internas, cada país tem sua própria realidade, né? Evidentemente o que acontece na Colômbia, por exemplo, é muito diferente do que acontece no Uruguai, onde nós tivemos agora o primeiro turno das eleições presidenciais, né? Agora, de um modo geral, quer dizer, se a gente quiser apontar ali, digamos, um denominador comum ou uma tendência predominante, não exclusiva, quer dizer, o que a gente constata é que aquele ciclo de governos situados mais à esquerda, não necessariamente de esquerda, mas mais à esquerda, em relação às posições que eram dominantes na década de 90, ou seja, governos pós-neoliberais ou governos progressistas, que esse ciclo, iniciado em 1998 com a primeira eleição do Hugo Chávez na Venezuela, depois continuado no Brasil com a primeira vitória eleitoral do Lula e assim por diante, esse ciclo, ao contrário do que muitos analistas vinham avaliando, esse ciclo ele se mantém. Ele foi confirmado nas urnas agora no Brasil com a vitória da Dilma, foi confirmado brilhantemente na Bolívia com a reeleição do Evo Morales, com uma votação consagradora de 61% dos votos, está se confirmando no Uruguai. Tudo indica que a Frente Ampla, que é uma coligação de esquerda e centro-esquerda, deve ser vitoriosa no segundo turno. Quando a gente considera que o candidato Tabaré Vázquez, da Frente Ampla, ele teve mais votos do que os dois rivais dele somados. Então, uma situação muito mais confortável do que teve a Dilma, que foi para um segundo turno, depois de um primeiro turno em que a maioria dos votos foi, teoricamente, de votos opositores. Se a gente considera como de oposição a totalidade dos votos do Aécio, obviamente, e também os votos da Marina. Mesmo assim, a Dilma ganhou no segundo turno. A situação no Uruguai é muito mais confortável, inclusive porque a Frente Ampla tem maioria no Congresso. Conseguiu manter essa maioria no Congresso, coisa que no Brasil não ocorre. No Brasil nós não temos um governo do PT, temos um governo de coligação bastante complexa, onde o PMDB é o parceiro decisivo. Mas, enfim, olhando para um panorama mais amplo, a gente nota a continuidade dessas políticas progressistas, digamos assim.
Olha, eu posso falar sobre isso a partir de uma experiência muito direta que eu tive. Menos de um mês antes do primeiro turno, eu tive na Argentina, né, numa visita a uma universidade, né, e pouco tempo depois eu tive na Venezuela duas vezes, né, tanto o primeiro turno quanto o segundo turno. Eu acompanhei a partir de Caracas como comentarista da rede de televisão Telesur. Tanto na Argentina quanto na Venezuela, eu senti a intensa preocupação das pessoas com quem eu conversava, jornalistas ou pessoas que têm uma atuação política de alguma forma, com o resultado da eleição no Brasil, né? Porque estava em jogo na eleição brasileira não só o futuro do Brasil, mas o futuro da América do Sul, do ponto de vista da integração regional, da constituição da América do Sul e até da América Latina, quando você pensa na CELAC, mas sobretudo da América do Sul como um ator político unificado na cena global, né? Então estava muito claro aí nas eleições que uma eventual vitória das forças de direita, representadas pelo Aécio, significaria um grave retrocesso em tudo o que nós avançamos nesses últimos 15 anos ou mais do ponto de vista da integração regional. Quer dizer, o Mercosul ele tenderia ao desaparecimento, no caso de uma vitória do Aécio, talvez não um desaparecimento imediato, mas o seu esvaziamento até ele se tornar completamente irrelevante, né? O mesmo pode-se dizer da Unasul, né, e de outras iniciativas de integração regional, como a CELAC, né, e, felizmente, quer dizer, com a vitória da Dilma, quer dizer, a gente sabe que vai poder continuar trilhando esse caminho de integração. Quer dizer, o Mercosul sobreviveu, a Unasul sobreviveu, né, a integração sul-americana ainda é um horizonte, né. Isso tem muito a ver com a política externa brasileira, né, uma política externa que desde 2003 dá prioridade aos nossos vizinhos, aos parceiros sul-americanos, à busca de uma integração profunda, que não seja só uma integração comercial, porque essa integração comercial ela já mostrou muito claramente os seus limites, mas uma integração que entra também na parte de infraestrutura, que entra na parte de políticas públicas, políticas sociais, né, também na parte de defesa, né, tivemos recentemente a formação do Conselho Sul-Americano de Defesa, né, integração cultural, iniciativas como a UNILA, a Universidade de Integração Latino-Americana, né, lá em Foz do Iguaçu, bancada pela Binacional Itaipu, que reúne Brasil e Paraguai, né? Então esse tipo de projeto estava em jogo, né, agora nas eleições brasileiras, né, e graças à vitória da Dilma, né, há a perspectiva de avanços de continuidade na integração sul-americana. É muito interessante a gente olhar para a Bolívia de hoje e comparar com a imagem que tradicionalmente se criou a respeito da Bolívia, sobretudo no exterior, né? Eu me lembro, nos meus primeiros tempos de jornalista, a gente comentava a Bolívia como o país mais instável da América do Sul. É um país recordista mundial de golpes de Estado, né? Um país com história permeada por ditaduras, por golpes, né? No entanto, a partir da primeira eleição do Evo Morales, em dezembro de 2005, a gente tem um período de forte estabilidade política, né? E agora o Evo, com mais essa reeleição, né, se tudo der certo, ele ficará no governo pelo menos até 2020. Quer dizer, vai ser o presidente em toda a história da Bolívia com mais tempo no poder, né? E um poder conquistado e mantido democraticamente, em eleições limpas, eleições competitivas, incontestáveis, né? Quer dizer, uma eleição que mostra um forte consenso, um quase consenso da sociedade boliviana em torno não só da figura do Evo Morales, mais do que o governo dele representa, né? Conforme você disse, uma ênfase muito grande em políticas sociais, né? Quer dizer, algo que é inédito na Bolívia, que é o resgate da dignidade dos indígenas. Quer dizer, pela primeira vez, a Bolívia se reconhece como uma nação indígena, não totalmente indígena, obviamente, uma nação plurinacional, mas que tem no seu centro, né, os descendentes dos povos originários, né, colonizados pelos conquistadores brancos, né, então a cultura indígena, a língua aimara, a língua quechua, né, as formas de organização tradicional das comunidades indígenas, quer dizer, tudo isso não só é respeitado,
como é inserido na própria essência do Estado boliviano, né, na nova Constituição. Né? Não por acaso, quer dizer, a Constituição aprovada durante o governo do Evo Morales, por uma Assembleia Constituinte, democrática, ela declara a refundação da Bolívia. Né? Ou seja, a ideia de que a Bolívia que existiu até pouco tempo atrás, né, não era uma verdadeira Bolívia, né? Porque não era uma Bolívia para todos os bolivianos, era uma Bolívia para uma minoria, né, uma branca, rica, relativamente mais rica, privilegiada. Quer dizer, hoje você tem um Estado que olha para todos os bolivianos e não só para essa minoria. Né? Isso explica, né, um apoio tão forte, né, à candidatura do Evo Morales. O Uruguai ele se caracteriza por ser um país, entre outras coisas, que tem uma população com alto grau de instrução, né, comparado com o Brasil, por exemplo. Né? Então, isso explica a maioria, né, que se constituiu, que se construiu no Uruguai, a favor de certas pautas avançadas do ponto de vista dos direitos civis. Né? Você mencionou, então, uma posição que já está consagrada em lei e já é executada no Uruguai, né, de permissão para o aborto. Quer dizer, não é a liberalização do aborto ampla, evidentemente existem regras para o aborto, mas algo que no Brasil hoje em dia é impensável. Né? Existe uma maioria, quer dizer, a favor do direito da mulher à livre escolha, portanto ao aborto no Uruguai, né? A descriminalização da maconha, né? Enfim, os casamentos gays, né? Enfim, uma série de pautas no plano dos direitos individuais, muito associados à figura do Mujica. Né? E agora, né, junto com a eleição no Uruguai, houve uma consulta popular sobre se deveria se realizar um plebiscito ou não para a redução da maioridade penal. Né? E a maioria teve uma posição negativa, né? Ou seja, a maioridade penal é só a partir dos 18 anos, como é também no Brasil, onde essa questão também é polêmica. Né? Então, a eleição uruguaia ela confirmou, né, digamos assim, essa inclinação mais avançada, né, da população no campo comportamental, né, no campo dos direitos civis, e confirmou também o governo progressista, né, até agora, né, com a ressalva de que ainda temos pela frente um segundo turno. Né. E a própria figura do Mujica teve muita importância nisso. Né. O Mujica ele projetou para o Uruguai e para o mundo, né, uma imagem de político que contrasta com a imagem negativa que se tem dos políticos na maior parte dos países do mundo, né? Não só nas Américas, mas na América do Sul, mas também nos Estados Unidos e também na Europa. Né? Do político corrupto, do político oportunista, do político mentiroso. Né? Quer dizer, o Mujica, um sujeito que vai trabalhar com o carro dele, e o carro dele é um Fusca 62. Né? Ele mora numa casinha extremamente modesta, né, na periferia de Montevidéu, né, anda na rua sem guarda-costas, sem nada. Né? Enfim, quer dizer, você olha para a cara dele, você vê ele falar, você vê a diferença, né, dele em relação à maior parte dos deputados e senadores que nós temos no nosso Congresso Nacional, para não falar de outros políticos. Né? Então, quer dizer, essa imagem, né, da política como um serviço público, né, muito associada à figura do Mujica e esse despojamento, essa simplicidade, também favoreceram muito a Frente Ampla no Uruguai. Né? Então, quer dizer, não é só uma proposta diferenciada, uma proposta mais avançada, mas uma prática que corresponde a esse discurso. A mídia sempre apresentou o quadro da Venezuela com cores sombrias. Então, quer dizer, os grandes jornais, as redes de televisão, elas nunca, ou praticamente nunca, apresentaram, noticiaram nada de positivo que tenha acontecido na Venezuela. Né? Ao tal ponto que fica muito difícil entender como foi que os venezuelanos reelegeram o Hugo Chávez todas as vezes que ele se candidatou, e depois elegeram também o sucessor designado pelo Chávez, que é o atual presidente Nicolás Maduro. Né? A Venezuela é o país do mundo que mais teve eleições nos últimos 15 anos, e o chavismo ganhou todas essas eleições
com exceção de uma consulta muito específica para a mudança de alguns pontos da Constituição, em que eles foram derrotados pela oposição, né? Então, não é novidade a imprensa dizer que tudo está ruim na Venezuela. Quando estava bom, eles estavam dizendo que estava ruim. Quer dizer, hoje já não está tão bom quanto esteve antes. A Venezuela hoje, né, o processo que eles chamam de Revolução Bolivariana na Venezuela vive o seu momento mais difícil nesses últimos 15 anos. Né? As dificuldades econômicas da Venezuela são muito grandes, né? O problema da inflação, o problema do câmbio, né? A incapacidade do governo deter a desvalorização da moeda, o que faz com que o país tenha vários sistemas de câmbio diferentes, né? O que gera uma situação muito instável na vida cotidiana, né? Está ligado também ao problema do desabastecimento, né, que sempre houve na Venezuela, mas que hoje é bastante sério, né, sobretudo pela sabotagem econômica que o governo venezuelano sofre, né, dos setores empresariais, né, mais ou menos aquilo muito parecido com o que se fazia no Chile na época do Salvador Allende, nos anos 70. Né, então, empresários segurando os produtos, né, se negando a distribuir esses produtos para gerar realmente uma situação de escassez. Em outros casos, produtos subsidiados que o governo da Venezuela vende por preços baixos para a população, né? Então, oportunistas, aventureiros se aproveitam dessa situação para comprar esses produtos em grande quantidade ou desviar e mandar para o exterior, sobretudo para a Colômbia, né? Contrabando que gera altos lucros para esses setores, né, e uma série de problemas não resolvidos mesmo na economia venezuelana. Né. Isso explica uma queda que é real de popularidade do Maduro. Né. Isso é um fato, né, que deve ser encarado, quer dizer, por nós como algo normal. Em qualquer país do mundo existem momentos em que o governo perde apoio popular, perde popularidade. Agora, isso não significa que ele está fadado a ser derrotado nas urnas. Isso não significa que o regime bolivariano na Venezuela, que o chavismo, está condenado a uma derrota. Né? Eles estão lutando, eles estão se esforçando para superar esses problemas. Né? E é preciso deixar claro também que, ao mesmo tempo que os venezuelanos sofrem com desabastecimento, inflação, ao mesmo tempo, as políticas sociais continuam sendo executadas. Vou dar só um exemplo para você. Quando eu estive lá em 2012, 2 anos atrás, eu estive lá na última eleição do Chávez. O governo tinha anunciado a construção de 300 mil moradias populares. Um projeto iniciado pouco tempo antes, menos de 2 anos antes. Passaram-se 2 anos e hoje já são 700 mil moradias populares de qualidade. Eu tive a oportunidade de ver algumas dessas casas e apartamentos. Você anda pelo centro de Caracas, por regiões nobres da cidade, tem lá conjuntos habitacionais para as classes desfavorecidas. São 700 mil já entregues. 700 mil, se você coloca uma média de 4 pessoas por família, uma média bem conservadora, às vezes é mais do que isso, então são 2.800.000 venezuelanos. Isso é 10% da população da Venezuela que recebeu moradia subsidiada do governo, que você paga, é uma fração do salário mínimo que as pessoas pagam por mês. Ou seja, ninguém deixa de ter acesso a essas moradias pela questão do dinheiro. Né? E o plano é construir 3 milhões em mais 3 anos na Venezuela. Né? Sem contar os ganhos todos em saúde, né, em educação, enfim, tantas e tantas outras coisas. O transporte público na Venezuela custa menos de 10% do que é o transporte público em São Paulo, por exemplo. O preço que se paga pelo metrô é simbólico. Né? Outras coisas são difíceis, outras coisas as pessoas têm que enfrentar fila para comprar. Isso gera um desconforto, né? Quer dizer, a vida cotidiana não é fácil, né, em Caracas. Né? Agora, se eu fosse, enfim, uma pessoa que vive com salário mínimo, se você me perguntar onde que eu preferia morar, se era no Brasil ou se era na Venezuela, eu não teria dúvida em dizer para você que eu preferia morar na Venezuela. O peso do Brasil na América do Sul é algo realmente impressionante. O Brasil tem metade da população da América do Sul, né? Tem cerca da metade do território,
né, e mais da metade da renda, ou seja, do PIB, o Produto Interno, né, Bruto, do Brasil é maior do que o de todos os países sul-americanos somados. Né? Então, é um peso realmente gigantesco. Né? A força das empresas brasileiras, a capacidade de investimento, o mercado brasileiro, né? Os investimentos estrangeiros que vêm para o Brasil mais do que para qualquer outro país da região. Então, o Brasil é uma referência. Quer dizer, sem o Brasil não existe o Mercosul, sem o Brasil não existe o Unasul, muito menos a CELAC. Né? Então, uma mudança política no Brasil, no sentido de um alinhamento com os Estados Unidos, que ocorreria no caso de uma vitória da direita, né, deixaria desarticulado todo esse campo de governos progressistas sul-americanos. Né? É claro que não teria reflexos diretos, imediatos, sobre nenhum deles, né? Cada país tem a sua dinâmica própria, mas sinalizaria uma mudança de ventos na região. Né? Então, um projeto como a Revolução Bolivariana na Venezuela, né, perderia uma fonte de apoio muito importante. Quer dizer, o Brasil é um parceiro. Né? Essa Missão Vivienda, esse grande projeto de construção de moradias populares na Venezuela, né, ele está sendo bem sucedido, entre outros motivos, graças à assessoria da Caixa Econômica Federal. Então, a ex-presidenta da Caixa Econômica Federal, por vontade própria, mas com endosso do governo brasileiro, foi para a Venezuela, né, mostrar como é que foi feito Minha Casa Minha Vida no Brasil, como é que não a parte, evidentemente, de arquitetura, de engenharia, né, que isso é muito fácil, você compra esses serviços de empresas especializadas, mas ali a estrutura econômica, a engenharia econômica desses projetos, os mecanismos financeiros, né, em que o Brasil tem já um conhecimento bem desenvolvido. Né? Isso só para te dar um exemplo, alguns anos atrás, quando teve uma crise energética na Venezuela, a Eletrobras mandou seus melhores engenheiros para lá para assessorar os engenheiros venezuelanos, e hoje a Venezuela não tem mais problema de energia. Então, é esse tipo de coisa, além do apoio político em instâncias internacionais, né? A postura que o Brasil teve agora recentemente contra essa tentativa golpista na Venezuela foi muito importante. Quer dizer, imagina se o Brasil tivesse uma postura contrária, estivesse apoiando esses grupos minoritários na Venezuela que estavam tentando derrubar o governo. Né? A correlação de forças interna na Venezuela seria outra. Né? Então, estava em jogo também nessas eleições isso. Também por isso que os argentinos, os venezuelanos, os bolivianos, os latino-americanos em geral, olharam com tanto interesse para a eleição brasileira.